Este é o primeiro vídeo da série Como Escrever um Livro. Antes de tudo, quero deixar claro que o que eu vou ensinar aqui não é como escrever todo e qualquer livro, mas um livro de conteúdo de inspiração autobiográfica ou ficcional. A primeira questão para o escritor iniciante é, fundamentalmente, quais histórias o escritor iniciante de histórias de conteúdo autobiográfico ou ficcional é escolher propriamente as histórias, não é? Essa é a primeira questão do escritor iniciante. Nesse sentido, o autor deve coletar histórias, né, com base na sua própria experiência de vida, nas histórias de inspiração, que a gente chama de histórias de inspiração autobiográfica, ou histórias que contaram, não é, para o autor, de modo que ele possa fazer uma coleção de histórias, comece a ter uma ideia, a colecionar histórias propriamente para a construção do livro. Pois o escritor é, antes de tudo, um contador de história com uma preocupação literária, com uma preocupação com a linguagem escrita. Nesse sentido, Ariano Suassuna, por exemplo, um dos mananciais nos quais ele buscava as histórias, né, ou inspiração para as histórias, eram os cordéis nordestinos. Repare que os cordéis nordestinos não eram amplamente conhecidos, né? Isso ajudava Suassuna, ao mesmo tempo que se inspirava nos cordéis, né, fazer uma seleção ali dos cordéis nordestinos, quais seriam os mais interessantes para, de alguma forma, compor a obra de Suassuna. Ele acabava por imprimir na sua obra uma certa originalidade inconfundível, né? O que caracteriza, vamos dizer assim, o bom escritor, né? Fugir dos clichês, fugir do lugar comum, não é? E ter uma preocupação realmente literária, que não é uma preocupação erudita propriamente, embora possa ter alguma coisa de erudição, mas não é uma preocupação erudita, é uma preocupação em bem expressar, não é? Em bem expressar por meio de palavras, né? Da escrita propriamente, uma história, em bem contar a história por meio da escrita. Um outro exemplo que eu posso citar é o do autor, escritor e diretor Woody Allen, não é? Tem um filme de Woody Allen chamado A Era do Rádio, em que ele conta histórias, e mesmo no filme ele narra que grande parte das histórias do filme foram retiradas da vida dele quando criança, ele, né, ouvindo o rádio na década de 60, né, ouvindo o rádio na casa onde ele morava, ouvindo as histórias do rádio. Então esse filme, A Era do Rádio, de roteiro e direção do Woody Allen, foi escrito com base nessas histórias que ele ficou conhecendo quando criança. Então, veja que é a experiência dos autores, não é? A própria vida dos autores e as histórias que eles escutam servem de inspiração para a composição das obras literárias, né? Então, esse princípio de coleta de histórias para posterior escrita, ele deve ser observado, principalmente pelo iniciante, não é? A imaginação, evidentemente, ficcionar, imaginar uma história é bastante interessante, mas para um iniciante é interessante que ele pode até fazer isto, mas com base em algum conteúdo que ele recebeu, não é, da própria vivência dele,
ou de histórias que contaram para ele. Coletar as histórias e escolher entre as histórias coletadas aquelas que irão compor o livro, não é? Então, a primeira tarefa é essa. No segundo vídeo dessa série, veremos como como iniciar propriamente o livro, com a capa e com o sumário. Nós vamos ver como iniciar o livro a partir de um esboço de capa e do sumário, certo? Nos vemos então no segundo vídeo dessa série. Obrigado.